Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você está bem? Você está animado? Mesmo que eu não tivesse, o que não era uma verdade já, depois uma homenagem dessa, do negócio desse, a gente não tem como não ficar animado, amém? Muito obrigado ao pastor, a toda a equipe, a todo mundo, muito obrigado pela honra. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Você está pronto para aprender muito da palavra de Deus esses dias? Você está pronto para sair desse firmes na verdade, encharcado com a palavra da verdade? Quantos amam a palavra de Deus? Vou perguntar de novo, quantos amam a palavra de Deus? Se você ama, eu quero que você pegue a sua Bíblia, levante assim e diga assim: essa é a minha Bíblia. Diga assim: ela é a palavra da verdade. E diga assim: nesses dias eu sairei daqui mais do que nunca, firmado nessa palavra. Diga: firmado na verdade. Aleluia, glória a Deus. Queridos, para mim é uma honra muito grande ter a oportunidade de estar juntamente com vocês aqui nesse dia, trazendo a palavra de Deus, transmitindo para a igreja aquilo que Deus tratou no meu coração. E esse evento Firmes na Verdade, o primeiro evento de muitos que virão, que nós estamos tendo a honra de estar tendo aqui na cidade de Petrolina. E nesse ano, de uma forma muito especial, estaremos tratando um assunto muito poderoso, que com certeza vai trazer muito esclarecimento, vai trazer muito crescimento e vai trazer muito amadurecimento para a sua vida. Sabe, eu quero animar você para que você esteja com a sua expectativa muito alta em Deus, para aquilo que Deus vai compartilhar do coração dele diretamente ao seu coração. Verdades vão ser estabelecidas, conceitos no Senhor vão ser firmados. Se houver um falso ensino ou algum conceito que não esteja muito bem alinhado com a palavra, ele vai ser completamente retirado, e o que vai permanecer no seu coração vai ser tão somente a verdade da palavra de Deus. Nesse filme nós estaremos falando sobre a eclésia, estaremos falando sobre a igreja do Deus vivo. Nós somos igreja, nós fazemos parte da igreja, mas poucas vezes nós paramos para estudar à luz da palavra o que é que a Bíblia realmente ensina sobre a igreja. O que realmente é a igreja? Qual a natureza da igreja? Por que eu devo fazer parte da igreja? Por que eu devo me congregar em uma igreja local? Então eu tenho certeza que você vai ser poderosa e ricamente abençoado. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 10, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Nessa noite nós vamos estar estudando a palavra de Deus com o tema: por que congregar? Qual a importância de congregar? Qual a importância da igreja local? Por que é importante eu e você termos uma igreja local? Para onde nós vamos, onde nós dizimamos, onde nós ofertamos, onde nós contribuímos? Qual a importância? Eu sou salvo, entreguei minha vida a Jesus, eu agora já sou um membro do corpo de Cristo, eu já nasci de novo, eu preciso agora me envolver com outros crentes? Eu não posso ser crente somente em casa? Outra pergunta: eu não posso servir a Deus apenas assistindo ministrações no YouTube? Não é suficiente para mim botar uma boa ministração no computador na minha casa e ficar assistindo? Será que realmente é importante congregar? Será que Deus realmente dá importância a esse ajuntamento? Será que Deus ele realmente dá importância ao fato de nós estarmos reunidos no mesmo lugar, com a mesma visão, ouvindo uma palavra e sendo alimentados por ela? Então nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre essas coisas. Antes de nós lermos o texto de Hebreus 10, 25, eu quero introduzir para você que quando nós falamos à luz da Bíblia sobre a igreja ou sobre a eclésia de Deus, a expressão eclésia é uma expressão grega que significa aqueles que foram chamados para fora. Chamados para fora de quê?
chamados para fora, chamados do império das trevas, nascidos de novo, regenerados, gerados de uma semente incorruptível, não mais agora para permanecermos, sermos filhos do diabo, permanecemos num reino de doença, num reino de miséria, num reino de destruição, num reino de morte, mas agora permanecemos ao reino do Filho do seu amor, um reino onde eu e você temos melhores, maiores e superiores promessas. Nós somos chamados das mãos do diabo para permanecermos agora, para estarmos num lugar ou estarmos em uma posição reinando diretamente com aquele que é o nosso cabeça, que é Cristo. Então, como igreja, a Bíblia ela fala que nós como igreja somos aqueles que fomos chamados para fora. E a igreja na Bíblia, ela é vista sobre dois aspectos. Ela é vista sobre dois prismas, que você vai estar tendo a oportunidade de ouvir mais durante esses dias no Firmes da Verdade. A Bíblia ela fala sobre a igreja, o corpo de Cristo, sobre o ponto de vista universal. Diga assim comigo, igreja universal. Ou seja, a totalidade dos filhos e filhas de Deus espalhados por todo o povo, por toda a língua e por toda a tribo. Onde quer que exista um filho de Deus, onde quer que exista alguém que nasceu de novo, ali está a igreja de Deus. Amém? Se você for na Coreia do Sul e você encontrar ali alguém nascido de novo, ali existe a igreja de Deus. Se você for nas Ilhas Fiji, você chegar lá e você encontrar alguém nascido de novo, ali vai estar a igreja de Deus vivo. E nós, todos os salvos, todos aqueles que entregamos nossa vida a Jesus, como corpo coletivo de Cristo, somos a igreja do Deus vivo. Mas a Bíblia, ela também fala sobre igreja num outro aspecto. E vai ser nesse aspecto mais particular que nós vamos estar estudando e conversando um pouco nesse primeiro período. A Bíblia fala também sobre uma comunidade de cristãos, de nascidos de novo, de pessoas que são templo e morada do Espírito Santo, mas que decidem se reunir juntos no mesmo lugar e adorar a Deus e viver uma vida comum num determinado local, numa determinada localidade, numa determinada comunidade. A essa esfera da igreja, a Bíblia chama de igreja local. Repita assim comigo, diga igreja local. Então nós vemos que a eclésia de Deus, ela pode ser vista sobre esses dois aspectos. A igreja universal, o conjunto de todos os filhos e filhas de Deus, nascidos de novo, que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas a Bíblia também fala da importância de nós estarmos juntos, da importância da igreja local, da importância daquele grupo de pessoas que têm um pensamento comum, que servem ao mesmo Deus, que estão debaixo de uma mesma cultura, que estão numa mesma região e que estão juntos servindo ao Senhor e dando cumprimento e prosseguimento às suas ordenanças na face da terra. É muito importante nós entendermos que nós somos corpo de Cristo em geral. Mas é muito importante nós entendermos que nós também fomos chamados para sermos ativos em uma igreja local. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25. É um texto bem conhecido. E eu quero ler com você. Ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando nós falamos sobre igreja local, e quando nós falamos sobre a importância do congregar, sobre a importância de nós nos reunirmos como corpo de Cristo em um determinado local, sempre vem à nossa mente o texto de Hebreus 10, 25. É praticamente impossível falarmos sobre congregar, sobre a importância de congregar, e não citarmos esse texto. Mas para que você entenda um pouco daquilo que estava acontecendo aqui, para levar o escritor aos Hebreus a escrever esse texto, eu quero dar a você um pouco do contexto histórico desse texto. A carta, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita por um escritor que até hoje não se sabe quem escreveu. Os teólogos se dividem se foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Apolo que escreveu. Existe uma infinidade de opiniões a respeito de quem escreveu essa epístola aos Hebreus. Mas o certo é que o escritor, ele escreveu essa carta para cristãos, para filhos de Deus nascidos de novo, que eram judeus, que habitavam na região da Palestina.
E esses irmãos em Cristo estavam, por conta da sua fé, passando por uma grande pressão, por uma grande aflição, pelo fato de que, uma vez eles haviam servido a Deus, segundo o seu entendimento, no judaísmo tradicional, e agora eles haviam abandonado aquela maneira de viver, aquela maneira antiga, segundo a fé dos profetas, que não era errada, mas tinha uma visão incompleta do plano de Deus, e agora eles receberam Jesus. Aqueles cristãos, aqueles irmãos judeus, eles agora haviam recebido Jesus como Senhor e como Salvador das suas vidas. Só que, amados, pelo fato deles terem recebido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles começaram a ser duramente perseguidos. Eles começaram a ser severamente perseguidos pelos irmãos, por aqueles que faziam parte da sua própria nação. E diante dessa perseguição, eles começaram a se sentir desestimulados. Eles começaram a se sentir entristecidos. Começaram a pensar na possibilidade de abandonar a fé em Cristo e voltar aos rudimentos judaicos. É por isso que a Epístola aos Hebreus fala tanto fazendo comparação entre o Antigo Testamento e a Nova Aliança. Comparação entre Moisés e Cristo. E é por isso que ele diz que nós hoje é bem melhor sermos perseguidos, mas pertencemos ao povo da Nova Aliança. Porque ainda que passemos por dificuldades na vida, nós temos uma aliança com maiores, melhores e superiores promessas. Diante desse momento de dificuldade, eles estavam pensando em abandonar. Eu vou abandonar a congregação. Eu não quero servir a Jesus, porque talvez, quando eles iam para a congregação, eles eram identificados como cristãos. Olha, ele é um crente. Olha, ele agora é um seguidor de Yeshua. Ele agora é um seguidor de Jesus. Ele abandonou a nossa tradição. E aquilo gerava um constrangimento para eles. E eles ficaram entristecidos diante das provações que enfrentavam. E diante disso, o escritor aos Hebreus escreve a sua epístola para animá-los, para dar a eles um ânimo, para consolá-los, para exortá-los. E sabendo das dificuldades que eles enfrentavam, sabendo dos problemas que eles estavam passando, mesmo assim, ele não deixou de dar para eles uma instrução divina. Olha, independentemente do que você passe, independentemente da circunstância que você enfrente, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Talvez você não esteja sendo duramente perseguido. Se você não está sendo duramente perseguido, se você está passando por bem menos do que o que eles passaram, nada justifica você deixar de congregar. Eles estavam passando por uma pressão tremenda. Mas mesmo assim, o escritor aos Hebreus diz para eles, olha, não deixem de congregar. Então, amado, nós vemos aqui a importância. O escritor aos Hebreus, ele começa falando sobre que eles, em meio a qualquer circunstância, em meio a qualquer situação, não deveriam jamais deixar de congregar. Diga assim comigo, eu não devo jamais deixar de me congregar. Independentemente de, a Bíblia nos orienta, não devemos deixar de congregar. Eu quero que você olhe comigo esse texto, novamente. Estudando esse texto, eu vi duas palavras muito interessantes, que às vezes nós olhamos e nós não nos apercebemos que elas estão aí no texto. E às vezes a gente não para prestar atenção, verdades espirituais que elas comunicam a nós. Interessante que o escritor aos Hebreus, ele diz assim, não deixando a nossa congregação. Eu quero focar com você aqui em duas expressões. A primeira expressão que eu quero focar com você aqui é a expressão congregação. Diga assim comigo, congregação. A palavra congregação escrita nesse texto é a palavra grega epissinagoge, que significa um lugar específico onde as pessoas se reuniam com regularidade para cultuar a Deus. A expressão epissinagoge vem da expressão do que os gregos usavam para se referir ao lugar de reunião dos judeus, ou seja, a sinagoga. E o que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar onde todos os sábados os judeus se reuniam para escutar a lei e para adorar a Deus. Então ele está fazendo um paralelo entre o lugar em que os judeus adoravam, na sinagoga, e o lugar onde os cristãos, agora nascidos de novo, se reuniam para adorar a Deus, na epissinagoga. O que é que eu aprendo com isso, amados? Que a Bíblia diz claramente que deve existir um lugar fixo onde você congrega.
Talvez você não pare para prestar atenção nisso. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no início, por exemplo, Atos 2:46, fala que os discípulos, eles se reuniam no templo e nas casas. Diga assim comigo, no templo, diga, e nas casas. De novo, diga, nas casas, diga, no templo. De novo, diga, no templo, diga, nas casas. Ou seja, os discípulos, eles se reuniam a adorar a Deus ainda no templo, mas eles adoravam servindo a Deus de casa em casa. Traduzindo na nossa linguagem de hoje, eles adoravam a Deus no templo e nos grupos de conexão. No templo ou nos grupos familiares. No templo e também nas células. Ou seja, eles tinham um lugar onde eles se reuniam. Naquele momento era o templo em Jerusalém, onde eles iam para compartilhar das orações, onde eles tinham um momento de estarem ali juntos, mas eles também faziam reuniões nas casas. Mas o interessante é que nós vemos aqui, que mais para frente, onde nós lemos, o escritor aos Hebreus fala que independentemente deles terem reuniões nas casas, independentemente deles terem comunhões nas casas, nós como igreja, como corpo de Cristo, devemos ter comunhão com os nossos irmãos nas casas deles. Nós devemos ir na casa dos nossos irmãos, não apenas para participar de um lanchinho com ele, mas também compartilhar algo de Deus para a vida dele, orar pela vida dele, levantar a vida dele, promover a vida dele, mas nada disso substitui a epissinagoga. Nada disso substitui o lugar fixo, onde eles se reuniam para adorar a Deus. Eles serviam aos irmãos, eles adoravam a Deus nas casas, mas eles tinham um lugar fixo, onde eles poderiam ser encontrados com periodicidade para adorar a Deus. Você está comigo? A segunda palavra que eu acho interessante nesse texto, que às vezes nós não prestamos atenção, é que ele diz, já disse na congregação, ele disse, não deixando a nossa congregação. Diga assim comigo, não deixando a nossa. Ele traz a congregação, a epissinagoga, o lugar onde eles se reuniam costumeiramente, para um nível de relacionamento pessoal, ao ponto dele dizer, nossa. Você consegue entender que aquilo que é nosso não é deles? Vamos lá, gramática. Você consegue entender que aquilo que é deles não é nosso? Você está comigo? Aquilo que é deles, amado, não é nosso. Quando ele fala algo nosso, significa dizer que não é algo deles. Ou seja, havia um lugar particular. A Bíblia nos ensina, amados, que ainda que existam vários lugares maravilhosos, onde você possa ir ouvir a palavra, onde você possa ter comunhão com irmãos que têm uma outra doutrina diferente da sua, mas o seu compromisso é com a sua congregação. Não, eu estou congregando, professor, eu estou congregando, eu não deixo de congregar não. Sim, filho, tu está congregando aonde? Não, hoje eu estou congregando na igreja A, no outro domingo eu vou na igreja B, no outro domingo eu vou na igreja C, e no último domingo eu vou para a igreja D ou volto para a igreja A. Estou congregando, eu estou indo. Não, filho, a Bíblia não diz apenas congregar, a Bíblia diz não deixando a nossa congregação. A congregação na qual você escolheu ser membro, da qual você decidiu seguir os preceitos bíblicos e estatutários que a sua denominação ensina. Então, ainda que seja bom, ainda que você possa visitar outras igrejas e ir em outras igrejas locais, mas o seu compromisso de não deixar e de não se apartar é com a sua igreja local. Irmão, eu não vim na igreja 30 dias, mas estou firme com Deus, viu? Eu estou firme com, eu estou com Jesus, viu? Agora eu estou fazendo assim um rodízio de igreja e tal, para poder receber um som diferente, ouvir ministro diferente. Eu vou num dia tal e no outro dia eu vou no tal. Não, filho, não precisa você ir para outro lugar constantemente. Onde você congrega, Deus vai providenciar um alimento sólido para você, com os nutrientes necessários, com as unções necessárias, mas isso vai depender para você receber da sua fidelidade em não deixar a sua congregação. Você está aqui ainda? Então, amado, nós vemos aqui que existe uma importância e que existe um lugar local em que a Bíblia chama de epissinagoga, um lugar fixo onde pode ser constantemente encontrada pessoas ali para adorar a Deus, que é não qualquer lugar, não qualquer congregação, mas é a nossa congregação. Então, nós vemos aqui, amados, que existe uma importância no congregar.
Existe uma importância em você estar reunidos. Hoje, amados, é muito bom. Hoje nós podemos assistir os ministros favoritos nossos no YouTube. Se você, entre aspas, não quiser vir para o culto ouvir a palavra, não, eu não vou para a igreja, não. Hoje eu estou tão cansado, rapaz. Meu pé está doendo tanto. Não, eu vou ficar em casa. Eu vou ligar aqui, ó, vou botar aqui um pregador massa, né? Maneco, vou botar aqui uma pregação de Maneco para eu assistir aqui e receber de Deus a vida dele. Amado, é muito bom você ouvir Maneco na ministração no YouTube. Mas escute, amado, ele pregar num dia que ele não estiver pregando na sua igreja local. Quando ele estiver na sua igreja local, venha para cá para receber de Deus através da vida dele. Nós não podemos substituir a unção coletiva e a obediência ao mandamento da palavra por um outro meio. Aleluia. Diga, eu vou ficar firme na verdade. Diga assim, ainda que ela venha doer. Diga, mas ela ainda é a verdade. Diga assim, e depois do firmes na verdade, ela vai continuar sendo a verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ver com você algumas coisas. A Bíblia nos dá várias razões, amados, porque é importante você congregar. A Bíblia nos dá várias razões porque é importante você estar reunido no meio do seu povo, naquele povo que você pode chamar de nosso, naquela congregação que você pode chamar de nossa. A Bíblia dá várias razões, mas nós vamos estudar apenas algumas. Eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia. A primeira razão, você pode perguntar, por que é que eu preciso ir para uma igreja local? Se eu posso assistir o culto no YouTube, se eu posso assistir um culto, se eu botar um DVD, não é a mesma palavra de Deus, sim ou não? Não é? É a mesma palavra. Não é a mesma palavra? Não é o mesmo Deus? Às vezes é até o mesmo ministro. É o pastor Edilson que está ministrando na igreja? É o mesmo pastor Edilson que está ministrando no YouTube? Não é a mesma coisa? Não é a mesma palavra? Por que é que eu preciso ir congregar? A primeira razão, amado, se você está anotando, anote por gentileza. A primeira razão pela qual eu e você devemos congregar é talvez a mais importante de todas. Primeira razão, por que nós devemos congregar? Porque, amado, congregar é uma ordenança divina. Você ficou animado com isso, não foi? Eu vou dizer de novo, por que nós devemos congregar, amado? Diga assim comigo, congregar é uma ordenança divina. E eu aprendi que manda quem pode e obedece quem tem. Meu filho, a ordenança, Deus instruiu o escritor aos Hebreus a dizer isso. Não foi por acaso, não. É aquilo que está escrito. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Aquilo que está aqui, amado, não é Antigo Testamento. O que está escrito aqui não é o ensinamento da lei. É nova aliança que vale para mim e para você. Não deixar a nossa congregação. É um mandamento, amado. Estou servindo só a Deus em casa. Meu filho, existem duas coisas que você não pode fazer sozinho. Casar e ser igreja. Você não pode casar com você mesmo. E você não pode ser corpo sendo apenas um membro. Você precisa de outras pessoas para desenvolver os seus dons. Você precisa de outra pessoa para desenvolver o fruto do Espírito em você. Você precisa de outras pessoas para ajudarem você a crescer no seu chamado. E é por isso que Deus estabeleceu a importância da igreja local. A Bíblia diz, amado, e é uma ordenança. A Bíblia diz orai sem cessar. Isso é um mandamento, amém? A Bíblia diz amai-vos uns aos outros. Isso é um mandamento, amém? A Bíblia diz não matarás. Isso é um mandamento, amém? A Bíblia diz não deixar de congregar. Isso é um mandamento, amém? Amado, mandamentos de Deus independem do seu sentimento. Porque os mandamentos de Deus, eles são absolutos. Não matar é um mandamento, independentemente de você estar com vontade de matar ou não. É um mandamento. Orar sem cessar, independentemente de você estar com vontade de orar ou não, é um mandamento. Não deixar de congregar, independentemente da tua vontade ou não de congregar, também é um mandamento. Os mandamentos de Deus, eles não se amoldam aos nossos sentimentos. Não, hoje eu estou choroso. Hoje eu acordei assim com a alma tão atribulada. Irmão, você não vai para o culto, não? Não, eu estou com minha alma tão atribulada, hoje eu não vou, não. Amado, isso é engraçado. É a mesma coisa da pessoa dizer assim, rapaz, eu estou tão doente, não vou no médico, não. Você não vai por quê, meu querido, no médico? Não, porque eu estou tão doente. Ah, é o lugar, filho, de você estar tão doente, receber a sua cura.
Você está tão desanimado? Na igreja local é o lugar que você vem para receber a unção fresca de Deus e você se animar e ser levantado em Deus. É um mandamento, amado. Está sentindo vontade de vir para a igreja? É um mandamento. Não está sentindo vontade de congregar? É um mandamento do mesmo jeito. Você não vai ter desculpa para Deus no dia do tribunal de Cristo. Eu não fui para o culto, Senhor, porque eu estava me sentindo tão sem vontade. Eu não estava me sentindo com vontade. Aí Deus vai dizer assim para você: sim, filho, você esqueceu que lá embaixo você era um crente e não sente. Independentemente daquilo que nós estamos sentindo, amados, a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. E existe uma ordenança. Primeira razão pela qual nós devemos congregar: Deus ordenou que nós congregássemos. E onde é que nós congregamos? Congregamos na nossa congregação. Aleluia! Não, mas tem culto hoje na minha igreja, pai, mas hoje eu não quero ir não, porque eu sei que vai ter um profeta de fogo ali hoje, e eu quero ir lá receber uma imposição de mãos dele. Meu amado, se Deus quiser alcançar você e falar com você em profecia, filho, Ele vai usar qualquer pessoa na sua congregação, na sua igreja local. Aleluia! Segunda razão que a Bíblia nos mostra por que nós devemos congregar, por que é importante nós estarmos congregando, é que no congregar, amado, existe um ambiente propício para a manifestação dos dons espirituais. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Você certamente conhece, você que é aluno do Rema, certamente, você que está no segundo ano já teve a matéria Manifestações do Espírito. Quem faz o primeiro ano, se não já teve, vai ter essa matéria. E esse texto, amado, ele é muito conhecido quando ele fala sobre as manifestações ou sobre os dons do Espírito. Mas às vezes nós colocamos e estudamos os dons fora do seu contexto original, fora do seu contexto correto, que é uma reunião de crentes, numa epissinagogue, numa congregação que é a nossa, na qual Deus deseja se manifestar. Abra comigo, 1 Coríntios 12, versículo 7 até o versículo de número 11. Aleluia. Diga: a palavra é a verdade. A Bíblia diz: mas a manifestação, do original grego phaneroses, mas a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um segundo o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas ou milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme Ele quer. Diga-se comigo: glória a Deus pelos dons. A presença dos dons do Espírito na igreja mostra que o nosso Deus é um Deus vivo, que ainda se move hoje como se movia no passado. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem e Ele é o mesmo eternamente. Mas, amados, é muito bom sermos tocados pelos dons. É muito maravilhoso recebermos uma palavra profética de Deus através da vida de outra pessoa. Quando alguém tem um discernimento de espíritos com relação à nossa vida. Quando alguém traz uma palavra que vai confirmar o que está no nosso coração. E os dons do Espírito, amado, eles podem se manifestar em qualquer lugar. Os dons do Espírito podem se manifestar na sua vida você estando no meio da rua. Ele pode se manifestar na sua vida onde quer que você esteja. Mas o lugar em que Deus escolheu para derramar da sua plenitude da manifestação dos dons é na igreja local. É na reunião dos cristãos. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, onde ele fala sobre os dons espirituais, ele está falando dentro do contexto da igreja reunida como congregação para adorar a Deus. É no contexto da igreja local, do congregar, do estarmos congregando, adorando a Deus em um mesmo pensamento, que Deus escolheu para manifestar o seu poder e os seus dons de uma forma sobrenatural. Sabe, querido, igreja local não é um
um clube social, é um lugar com um corpo de Cristo, com um povo vivo, que serve a um Deus vivo, que deseja se manifestar no nosso meio. Muitas vezes, amados, deixamos de receber essa manifestação dos dons do Espírito, porque preferimos ficar com o nosso mimimi em casa. Porque preferimos nos entregar à dor de cabeça. Porque preferimos nos entregar a uma indisposição. Porque nós preferimos nos entregar ao nosso cansaço. Pregador, cansaço é pecado? Não. Você tem um corpo físico que ainda não foi glorificado. O pecado está em você deixar de vir servir a Deus para satisfazer o desejo que a sua carne quer. Muitas vezes nós reclamamos, porque eventualmente não vemos manifestações do Espírito. Muitas pessoas dizem, onde é que estão os dons igual antigamente? Onde está o mover de Deus igual antigamente? Onde está Deus? Deus parece que sumiu. Não, Deus não sumiu. O que parou de acontecer foi, nós paramos de celebrar o momento em que nós estamos reunidos como igreja para adorar a Deus. E quando nós paramos de celebrar e de valorizar esse momento como corpo coletivo de Cristo, nós diminuímos a nossa expectativa e Deus age em cima da nossa expectativa. Você está aqui ainda? Ainda quer permanecer firme na verdade? Uma outra razão que nós vemos na Bíblia, porque é importante congregar, porque nós devemos congregar, é que no congregar, amado, na sua igreja local, na nossa epissinagoga, nós recebemos o alimento equilibrado da parte de Deus. Vou mostrar para você outro texto bem conhecido. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. O texto que fala sobre os dons ministeriais. Abra lá comigo. Efésios capítulo de número 4. Aleluia. Efésios 4, de 11 a 13. Se você achou, diga eu estou firme. Se você não achou, diga eu também estou. Opa. Efésios 4, 11 a 13 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós conhecemos esse texto, mas ele continua. Para que ele deu esses dons? Querendo o aperfeiçoamento, do original grego catartismos, o preparo perfeito, o encaixe perfeito das coisas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós sabemos que existem 5 dons ministeriais na igreja. Nós conhecemos e talvez você se identifique com alguns desses chamados. Mas às vezes, amado, nós não entendemos o porquê que eles existem. Quando ele falou que Deus deu dons, que dons foram concedidos à igreja, ele está falando novamente, escrevendo para uma igreja local, dentro de um contexto da igreja local. Embora os evangelistas, eles estejam uma boa parte do seu tempo do lado de fora, pregando o evangelho para os perdidos, ele é um dom que Cristo deu à igreja. É o ambiente da igreja local que Deus escolheu para que os dons ministeriais estejam em plena operação. Por que isso é importante? Por que isso é importante para a igreja local? Porque enquanto, amado, você está firmado, congregando numa igreja local, uma igreja que você tem uma identificação, que você segue aquela visão, que você está ligado de alma, uma igreja local ao qual você pode dizer que é a sua igreja local, você vai ser alimentado pela palavra de Deus de uma forma balanceada por todos os 5 dons ministeriais. Se você está assistindo apenas ministração no YouTube, certamente você vai ficar escolhendo o pregador que você mais gosta. Se você é profeta, se você gosta do fogo, você vai escutar mais profeta ministrando. Vou botar aqui uns profetas, eu vou escolher os profetas. Se você tem aquela veia mais de mestre, você vai ficar procurando só mestre para ficar ouvindo o ensino. Se você
tem uma veia pastoral, enfim, você vai ficar escolhendo aquilo que você quer. E o detalhe, você vai ficar focando naquele assunto que você acha mais interessante. Em tempos de crise, no mundo, aí fora, no Brasil, qual é o assunto que o pessoal vai querer ouvir muito? Prosperidade. Embora a prosperidade seja a verdade, ela não é toda a verdade, ela é apenas uma parte da verdade. Porque existem outros ensinos que Deus quer. E no YouTube, fora da igreja local, nós não temos como ficar, nós vamos ficar nos alimentando apenas daquilo que nós achamos conveniente. Mas no ambiente da igreja local, enquanto nós decidimos estar aqui, se submetendo a uma visão pastoral, se submetendo a algo que Deus estabeleceu na sua igreja local, Deus vai levantar ministros com unções diferentes para trazer um alimento equilibrado e sólido para a sua vida. Você vai ser corrigido naquela área que você não gostaria de ser. Você não vai ter você não vai ter a oportunidade de escolher o ministro que vai ministrar. Olha que coisa boa. Você não vai ter a oportunidade de escolher. Não, eu não gosto não desse aqui não. Não, eu queria que fosse aquele ali. Aquele ali é do papo. Esse daqui, não, filho. Receba, porque Deus não estabeleceu apenas profeta na igreja. Deus não estabeleceu apenas mestre na igreja. Deus estabeleceu 5 dons ministeriais. E é através de você estar conectado com a igreja local que você vai aprender e você vai receber o alimento sólido de Deus. Através daqueles e daquelas que Deus levantar para ministrar a palavra. Hoje quem prega hoje na igreja é o profeta fulano e tal. Eita, hoje eu vou. E no próximo culto quem é? É o mestre fulano. Mestre. Não gosto não de mestre muito não. Então eu vou procurar um outro profeta para ir. Beleza, você pode ir atrás de um outro profeta num outro lugar, mas você não vai ter o alimento equilibrado na palavra de Deus. Os 5 dons ministeriais existem dentro da igreja local para trazer a você um alimento equilibrado. Um alimento consistente, um alimento sólido, em que você vai ter a sua dieta, amado, perfeitamente ajustada. A dieta divina, que não vai fazer você emagrecer, nem vai fazer você engordar. Vai fazer você permanecer firme até a estatura de varão perfeito, que é a vontade de Deus para você. Mas isso você aprende. E isso você recebe estando no contexto de uma igreja local, onde você se reúne constantemente para adorar a Deus, num lugar fixo, numa epissinagoga, num lugar onde você pode chamar de nossa congregação. Onde é a sua congregação? Onde é o lugar que Deus plantou você para estar? É justamente nesse lugar que Deus colocou você, que Deus quer que você esteja lá, servindo, ouvindo e recebendo aquilo que Deus tem para você. E uma outra razão pela qual nós vamos estudar, que porque é importante congregarmos, é que no congregar nós servimos aos outros com os nossos talentos. Abra comigo 1 Coríntios 14, 26. Nós estávamos na estante em 1 Coríntios 12. Mas eu quero que você vá agora para 1 Coríntios 14, 26. Amado, por mais insignificante que você possa pensar que você é, dentro de uma igreja local de talvez 1.000, 2.000 ou até 3.000 membros, você tem o seu valor e você tem a sua importância. Vou dizer de novo. Pode ser que a igreja seja enorme. Pode ser que você esteja congregando na Lakewood Church. Uma igreja com milhares de membros, mas independentemente de se ela é a sua igreja local, a sua epissinagoga, que você pode chamar de nossa, ali existe algo que você pode e você deve contribuir para o reino de Deus lá. 1 Coríntios 14, 26 diz: que fazer, pois irmãos? Paulo falando ainda do contexto dos dons, falando do contexto do dom de profecia, falando do contexto do dom de línguas. Que fazemos, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, e este aqui traz revelação, e aquele lá traz outra língua, e ainda outro lá traz uma interpretação. Seja tudo feito para edificação, para construção, para o levantar. Ele não diz, olha, um tem doutrina, e esse mesmo tem salmo, e esse mesmo que tem o salmo, ele traz a língua, e esse mesmo que traz a língua, ele traz a interpretação. Ele não canaliza tudo numa pessoa só.
O que é que eu entendo com esse texto? Eu entendo que dentro do corpo da igreja local, onde nós fomos plantados por Deus, independentemente de qual seja a sua igreja local, existem dons que Deus repartiu com cada um, que somados formam uma música bela e perfeita aos ouvidos de Deus. Você pode até talvez não ter descoberto ainda qual é o seu talento. Mas meu talento é o quê? Eu não canto. Eu não prego. Ixi, até para recolher as ofertas, eu não sei se minha mão não vai tremer na hora e eu não vou conseguir. Por quê? Eu não sei. Não, amado. Você pode até não ter descoberto ainda, mas uma coisa é, existe algo que Deus compartilhou dentro de você, que a sua igreja local precisa para ser tudo aquilo que Deus planejou que ela seja. Ele diz, olha, um tem salmo e um tem doutrina. Você pode até achar, amado, que não tem valor. Você pode até achar que você não está sendo visto. E às vezes Satanás, ele tenta colocar isso na nossa mente. Rapaz, você vai congregar para quê nessa igreja? Ninguém te vê. Não, amado. Se Deus colocou você lá, pode ser que ninguém, entre aspas, esteja te vendo. Mas aquele Deus que colocou você lá, Ele está vendo você. E Ele sabe que você tem um dom, que você pode e deve servir naquele lugar. E quando você não congrega? E quando você não tem uma congregação que você possa chamar de nossa, o que é que acontece? Você vai atrofiar os seus músculos espirituais. Você vai estar enferrujando, enterrando os seus talentos. E saiba de uma coisa, vai chegar um dia no tribunal de Cristo que você vai prestar contas a Ele daquilo que você fez ou não fez com os dons que Ele te deu. Diga, eu estou firme na verdade. Então, amado, é importante. Eu quero ler com você um outro texto, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Um outro texto que fala nessa mesma linha sobre nós servirmos. Que é importante nós estarmos conectados a uma igreja local, porque existe sim algo que eu e você podemos. Amado, eu quero dizer uma coisa boa para você. Aquilo que você tem de Deus para contribuir para a sua igreja local, apenas você tem para contribuir. Oxa, mas eu canto mais ou menos. Mas tem a irmã que canta melhor do que eu. Sim, ela pode cantar melhor que você. Mas a voz que você tem, somente você tem. E é através da voz que somente você tem, que Deus escolheu para abençoar os demais. Graças a Deus, porque Deus não faz clones. Graças a Deus, que Deus não copia. Os gêmeos, eles podem ser bem parecidos, mas se você prestar atenção direitinho, você vai encontrar alguma diferença. Eles não são exatamente iguais. Sabe por quê, amado? Você é único. Você tem um propósito único. E você está numa igreja local para cumprir algo único da parte de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10. Diz assim: servir uns aos outros. Diga comigo, uns aos outros. Olha para quem está do teu lado. E diga assim, eu existo para servir a você. Servir uns aos outros. Cada um, olha que coisa tremenda. Cada um conforme o dom do outro. É assim não? Não, não é não. Oxa, mas eu queria pregar tanto igual fulano. Eu queria tanto cantar igual cicrano. Não, filho. Você pode ter ele como um exemplo. Mas você precisa desenvolver aquilo que Deus deu a você. Servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Não é conforme o dom que quer receber. Não é conforme o dom que acha que deveria ter recebido. É conforme o dom que recebeu. Não, mas eu não queria ter esse dom, não. Eu não queria pregar, eu queria cantar. Sim, mas se você não tem a voz, beleza, filho? Sirva a Deus naquilo que Deus colocou você para fazer. Servindo uns aos outros conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros, ou como bons administradores da multiforme graça de Deus.
A graça de Deus, ela é multiforme. Você recebe um dom de um jeito, ela recebe um dom de um jeito, ele recebe de outro, ele recebe de outro, ele recebe de outro. E nós, fazendo ajuste da cooperação, servimos a Deus um lugar sagrado que Deus escolheu para que você sirva, chamado igreja local. Você pode celebrar a igreja local. Você pode celebrar que além de você fazer parte de um conjunto de crentes ao redor do mundo, você também foi escolhido para fazer parte de uma igreja local onde você pode servir a Deus. Aleluia. Meu amado, eu quero convidar você, nesse fim de ministração, a você ter a sua consciência de que você é importante, de que a igreja local é importante. E que você está na igreja local onde você está, não apenas para ser mais um na carteirinha de membro ou na ficha de membro, mas para ser alguém que vai servir a Deus, servir ao propósito de Deus na sua geração com excelência. Amém? Aleluia.